Bom, hoje, para começar a semana, eu escolhi aqui uma parábola de Jesus, né? Mais especificamente aí, me baseando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a qual nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 1 aqui, a primeira parábola dele, para a gente entender o lado espiritual por trás dessa menção que o nosso grande mestre Jesus aí nos trouxe, tá? Ele diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhes dar cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J é um só. Bom, o que ele quis dizer com essa frase aqui? E eu grifei aqui para conversar com vocês a respeito disso. Quando ele menciona aqui, quando eu digo que, em verdade, né, que o céu e a terra não passarão antes que tudo está na lei e seja cumprido perfeitamente. Bom, dá a entender aqui a compreensão que nós temos sobre essa expressão dele, essa colocação dele, é que se eu e você não transitarmos no completo caminho da evolução do espírito, o céu e a terra jamais deixarão de passar sobre os nossos olhos, né? O que ele quis dizer com isso? Enquanto eu não compreender todos os aspectos da vida espiritual, da vida material, eu não dominar a minha existência, a minha própria consciência, eu necessitarei novamente ver o céu e a terra, estar em contato e ligação com a vida encarnatória. Então essa mensagem fica muito clara, que enquanto nós, espíritos encarnados, não elevarmos a nossa consciência ao nível de dominar completamente o nosso ego, nós estaremos presos à condição aqui que ele coloca muito sabiamente aqui, em observar o céu e a terra. É condição de encarnado isso, né? Mas o que de fato nós estamos buscando aqui, o que eu e você buscamos aqui, para conseguir então deixar de ver o céu e a terra como Jesus aqui nos propõe nessa fala dele aqui, né? Quando nós estávamos na vida espiritual, nós tínhamos ali as nossas necessidades a serem experimentadas, né, na vida material. Vários desafios, situações que nós precisamos, né, melhorar em nós, na consciência, na forma de lidar consigo mesmo, né? Lembrando que a missão, o principal desafio é para consigo, né, não é para com o próximo. E aí nós optaram por nós, né, para a encarnação, e aí cá estamos eu e você. Nascemos, né, ignorantes ao processo espiritual, vamos aí ao longo da vida construindo valores, né, e muitos desses valores materiais, e esquecemos, né, do que somos como essência, que é o espírito, né, o espírito encarnado. Todos nós estamos aqui buscando alguma coisa, como eu disse, mas somos aí dominados, hipnotizados pelas necessidades materiais, pelos prazeres materiais, e esquecemos de olhar para as questões que envolvem o espírito. Esquecemos de olhar para as questões que envolvem as nossas emoções, a nossa capacidade da busca, né, na verdade, por um controle dessas emoções, desses desejos, dessas necessidades. Então a gente chega na vida, estamos na vida agora nesse momento, todos nós aqui, lutando, né, para quem está estudando contra os desejos, contra o ego, né, e para quem não está vivendo somente ali sobre a menção dos prazeres carnais. E o ponto que nós temos que observar é, sempre, como sempre falo aqui, a própria família, né? Na família estão ali inseridos os desafios que eu preciso viver. Que desafios são esses, Kleber? Os desafios de como eu posso conviver ao lado do outro, como eu posso estar ao lado do outro sem que o outro domine a minha própria energia, né? Porque nós estamos nas relações com as pessoas, muitas vezes alguém faz alguma coisa e esse ato dessa pessoa nos tira o equilíbrio completamente. Se ela tem esse êxito nesse processo, isso significa que ela domina a você, né? Que aquela pessoa tem a capacidade de dominar você, de prender você, de dizer como você está, qual o nível de alegria, de tristeza, de satisfação ou insatisfação você está, porque você está dando esse poder a ela.
Então esses próximos a nós, a família, eles têm esse propósito na nossa existência. Então, eu preciso aprender a dominar a mim. Porque eu escolhi essas pessoas para estarem comigo nesta existência, para estarem juntos a mim. E nessa busca que eu tracei, eu tinha ali na minha consciência que são desavenças do passado e elas provocariam isso em mim de uma forma natural. Somente a presença, né, a aproximação das energias, as energias falam entre elas, né? E eu e você temos aí uma aversão em relação àquele parente, àquela pessoa da família. E é nela que está o seu aprendizado, que está aí a sua evolução para esse processo. Porque a gente tinha conflitos e escolhemos estar juntos nessa vida, nessa caminhada, né? Tá, e nas outras relações, fora aí a relação da família no trabalho, com os amigos, enfim, por aí vai. Eu também passo momentos de apreensão, momentos de dificuldade, momentos de raiva, de alegria, de êxtase, por aí vai. E eu também não domino isso, eu não controlo isso. De fato, há pessoas lá fora, há pessoas que você encontrará em seu caminho, que terão ali um embate com você, e você vai sentir aí também que está dominado por aquela pessoa, a níveis de você perder completamente o seu estado de equilíbrio ali. Então também ele é um desafio para você. A diferença entre uma relação e a outra é que na família nós iremos tê-la durante toda a existência aqui. E os amigos, né, o trabalho e outras coisas mais flutuam. Ora você está, né, num trabalho, ora você está em outro trabalho, enfim, e eles vão ali alternando as pessoas. Já vi muitas pessoas falarem assim, eu preciso sair desse emprego porque aqui tem pessoas que me fazem mal, pessoas que trazem para mim situações negativas. Ok, vocês têm que fazer isso mesmo, tem que buscar isso, tem que buscar o melhor para você. Mas quase que certo que no próximo trabalho que você arrumar, o próximo emprego que você tiver, as mesmas situações estarão presentes nesse trabalho. Por quê? Porque você ainda, e eu ainda, não aprendi a lição. Então eu preciso repetir aquilo até que eu passe definitivamente por essa prova que eu vim viver aqui. Então enquanto eu não vencer a mim mesmo, dominar a mim mesmo, eu sempre estarei inserido em processos que eu perco completamente o domínio sobre mim mesmo. Então, por isso da necessidade do estudo, da pesquisa, do avanço, né, do conhecimento, para que eu possa então frear esses ímpetos, né? Porque, se vocês analisarem, todos vocês, quando nós estamos numa conversa com as pessoas, é um querendo vender a verdade para o outro, né? É um querendo dizer mais do que o outro, se colocar maior do que o outro. Parece que é uma disputa entre dois animais, né, que estão disputando ali um território, né? Então, isso reverbera muito bem o nosso lado, né, nosso lado animal, né? É uma disputa por um espaço, por uma opinião, e estamos disputando ali verdades, e essa verdade machucando um ao outro ali, né? Então, se eu, nesse momento, conseguir dar um passo para trás, né? Simplesmente, não, eu não vou entrar nessa energia, eu não vou entrar nesse movimento, porque isso me traz desgaste, isso me traz problemas, me traz intranquilidade total, né? E eu aprendi, através dos estudos que eu estou fazendo, que cada um tem a sua própria verdade, pensa como quiser, e eu tenho que aprender a respeitar isso. Se eu agir assim, é um sinal aí que eu estou indo num caminho. Porque o grande problema da maioria de nós é isso, né? Nós entramos numa conversa, uma situação, e queremos sair os vencedores, né? Queremos sair ali... Queremos sair aquele que dá a última palavra, né? E é aí que a gente erra, né? Em todos os aspectos. Porque não precisamos dar a última palavra, né? Quem tem a razão sobre todas as coisas aqui? Ninguém, né? Então, esse exame de consciência a gente tem que fazer nesses momentos. Se eu estou conversando com uma pessoa em determinado local, essa pessoa me diz alguma coisa, me ofende com alguma coisa, me faz uma colocação que para mim, no meu ponto de vista, não é satisfatória, não é benéfica para mim, eu preciso dar uma devolutiva para essa pessoa, ou seja, debater com ela o assunto? Eu, na minha opinião, não. Na minha opinião, na maioria dos casos, eu me silencio ali, né? Eu guardo para mim o que estou pensando, o mundo de assunto, porque
não haverá um diálogo ali. Não que eu queira ter a verdade sobre a pessoa, não é isso, não é que eu queira ser maior do que ela, mas aquilo não vai produzir nada de positivo. Então, para que eu vou entregar a minha verdade ali, a minha opinião sobre aquilo? Então, a gente tem que ter esse hábito, né, de tentar buscar esse hábito, na verdade, né, de manter ali o pensamento dentro de nós, né? E quanto menos eu verbalizar as coisas, mais feliz eu serei nesse mundo, né? Porque é onde começa tudo. É o princípio da desarmonia sempre é através aí da nossa fala, né? Mas seguindo aqui, né, o que Jesus fala sobre essa parábola e tudo mais, então enquanto a gente não vencer, né, como ele coloca aqui, entre linhas, né, as necessidades materiais, o desejo, as sensações, nós iremos continuar vendo o céu e a terra, como ele coloca aqui. Então eu precisarei passar por isso e sair dessa situação e encontrar, assim, uma nova perspectiva em relação à minha vida, ao meu comportamento, às minhas relações com as pessoas, né? E ele continua aqui, ele traz as leis, né? Leis essa que todo mundo conhece, não roube, não mate, não faça o mal, enfim, isso tudo todo mundo já conhece de cor e salteado, né? Mas ele traz aqui uma coisa muito interessante. Amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo, dizendo, está aí toda a lei e os profetas, né? Bom, como que a gente ama o próximo como a si mesmo, né? É possível isso? Será que é possível eu amar aquele que me faz o mal, né? Aquele que me promove o mal, né? É um processo, né? É um processo que nós temos que buscar, porque eu tenho que ter o entendimento que aquela pessoa está fazendo a maior verdade da vida dela quando ela está fazendo aquilo para mim. Então eu tenho que ter aí esse senso de observação, né? Tentar ali, como eu disse para uma pessoa outro dia, tentar não gerar É difícil perdoar? Claro que é. Mas tentar não gerar um cordão energético com uma pessoa que lhe fez o mal já é algo que vai fazer muito bem a você e a mim. Porque a pessoa já fez, já promoveu. Você já está vivendo ali uma turbulência frente aí o que aquela pessoa entregou a você. E aí, se você ficar alimentando esse pensamento, você está criando um cordão, um laço energético com ela, que vai comprometer a sua paz, a sua tranquilidade, o seu momento, né? Kleber, mas eu não consigo perdoar agora. Não precisa perdoar agora. Simplesmente não cria esse cordão. Amar é um processo, né? Você vai amar com o tempo. Lá na frente, você vai alcançar aí 10.000 curtidas. Obrigado pelas curtidas, pessoal. Lá na frente você vai alcançar esse amor, né? Talvez aí por uma experiência em conjunto, talvez vivendo outras situações, talvez você vendo por um prisma diferente, entendendo alguns valores, tudo depende de uma série de coisas aí. Mas temos que buscar esse amor proposto aqui por Jesus, né, nas suas falas, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que você não quer receber para você, não promova para o próximo. Então, você não gosta de receber ofensas, né? E aí muitas vezes você é instigado, né, por uma situação e o pensamento que deveríamos ter nessa hora é: será que eu ofendo também? Eu gostaria de receber uma ofensa como essa? Então vale o pensamento, né? Se a gente fizer essa pequena mudança de frear esse ímpeto da fala, né, como eu estava dizendo, né, esse momento de falar, né, de agredir o outro verbalmente, eu já estou aí num lucro muito grande, né, pelo menos começando aí um processo de amar ao próximo. Acho que o grande problema, né, da nossa sociedade de uma forma geral é a questão de que todo mundo tem que emitir uma opinião sobre alguma coisa, né? Então, nesses momentos, nessas opiniões, é que nascem aí as turbulências das relações, né? Será que se a gente ficasse mais em silêncio, né, só observando, não seríamos mais felizes, né? Vale aí a reflexão. E o amor é algo que a gente vai construir, né, ao longo da nossa história, da nossa jornada. Eu retirei aqui mais um trecho, né, que também acho muito interessante a gente dar uma olhada nisso hoje. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe da verdade que ele próprio declara não poderem ser compreendidos. Ou seja, Jesus disse muita coisa e algumas coisas que ele não disse é porque ainda não havia maturidade para compreender essas falas de Jesus, né? E será que nós temos hoje essa maturidade para entender isso? Será que nós hoje já atingimos um estágio de consciência onde eu e você possamos ali compreender
algo novo que vem aí através da decodificação que o Kardec promoveu e depois o Chico continuou essa decodificação? Será que a gente já atingiu esse ponto? Sinceramente, a minha opinião, eu acredito que ainda não, tá? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem-lhes dar a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. Então ainda será que a gente está esperando ainda, né, essa nova consciência, esse novo pensamento, esse novo olhar para as questões que nos envolvem? Será que nós estamos no ápice aí de uma era, de uma civilização, de um povo vivendo aqui extremamente avançado materialmente, mas pouco elevado a níveis morais, e poderíamos receber esse conhecimento? Eu acredito pessoalmente que ainda não, tá? Porque qual foi o trabalho? Jesus trouxe ali, né, essas parábolas que a gente vai, durante aqui as semanas, né, nós vamos falar várias aqui, eu vou me colocar sempre a trazer uma, pelo menos na semana, sobre essas parábolas de Jesus, né? Ele trouxe essas informações, prometeu aí o Consolador, né, que na visão do kardecismo é o Kardec, que aí trouxe todo esse material para que a gente pudesse conhecer aí sobre espíritos, como funciona a espiritualidade, como é a reencarnação, a vida eterna do espírito e por aí vai. Muita coisa foi respondida e eu considero hoje um material fundamental para o estudo, né, espiritual, básico, né, tem que estudar isso, tem que conhecer isso. E aí, não mais para frente, né, muito mais para frente, aliás, veio aí a figura do Chico Xavier, através aí das suas 500 obras, se eu não me engano, por aí que deve estar os livros dele, trouxe ainda mais fluidez a esse conhecimento, mais ainda esclarecimento sobre essas parábolas, esses mistérios da vida como encarnados e da vida espiritual. Então a gente precisa ler isso, né? Não no sentido só de consumir, né, os livros, né? Não somente de dizer assim, olha quanto eu já li. Não, eu preciso, na verdade, estudar isso, ter uma compreensão profunda disso, buscar as ideias que estão por trás das palavras, né? Porque muitas vezes, quando a gente escreve alguma coisa, né, nós estamos ali escrevendo uma frase para alguém, uma mensagem para alguém, nossas ideias estão ali na nossa cabeça e aquelas palavras são que representam algo mais próximo daquilo que nós pensamos. E nem sempre aquilo que nós pensamos, né, consegue ser traduzido em palavras. A mesma coisa quando se escreveram esses livros. Então eu preciso buscar a reflexão por trás dessas belas palavras de Jesus, de Kardec e do Chico Xavier. E viajar dentro da ideia, né? Entrar dentro da energia. Porque há uma coisa também, foge um pouquinho do assunto, mas é interessante falar. Sempre quando a gente pensa alguma coisa, sempre quando a gente escreve alguma coisa, uma energia é lançada, né, no ambiente espiritual. Então isso que eu estou falando aqui, pensando, está sendo lançado aqui dentro desse ambiente, aqui da minha casa. E os espíritos podem captar esses pensamentos, essas energias, né, e traduzir isso como informação. Quando essas pessoas também escreveram isso, Kardec, Chico e outros que vêm escrevendo, essas ideias são lançadas como energia para toda a dimensão espiritual. Então eu posso, quando estou bem antenado, bem ajustado com a frequência ideal, receber esse entendimento da vida espiritual sobre alguma parábola, sobre algum texto, sobre algo que eu estou aí lendo a respeito, né, de uma parábola de Jesus, por exemplo, ou do Chico Xavier, ou do próprio Kardec, tá? Então nós precisamos avançar para descobrir a verdade sobre a vida de cada um de nós. Esse é um trabalho que tem que ser nosso, tá? Ninguém virá aqui para nós e dará um manual completo, olha, para você vencer a matéria, para você vencer o desejo, as sensações corpóreas e ter aí alcançado o seu estado de evolução, você precisa seguir esses 30 passos aqui, ó, faz isso. Não, ninguém vai te dar isso, tá? E ele, se existisse, não seria útil para todas as pessoas, porque cada ser é um universo particular, uma individualidade, e para cada pessoa funciona de uma forma diferente. Então, eu tenho que buscar isso dentro de mim, e quando eu busco isso e ponho em prática e realizo isso, isso se transforma em uma sabedoria, porque eu desenvolvi todo o caminho até lá. Então busquemos aí
essas falas misteriosas, né? Esses assuntos misteriosos que Jesus aí disse por trás das parábolas dele, o Chico por trás das obras dele, o Kardec, por aí vai. Né? Tem muita coisa aí a ser extraída desse material, a ser observada desse material. Nomes importantes estão fazendo um trabalho assim, né? Que é o caso do Alfredo Narras, do Jean Vaillant, Dr. Paulo César Fractuoso. Tem nomes aí que estão trazendo uma visão um pouco diferente aí daquele tradicionalismo, daquela coisa que todo mundo já está, né, ouvindo há bastante tempo. Wagner Borges também contribui bastante nesse sentido de descriar algumas informações, né? E a gente tem que apreciar esses materiais sim, tá? Porque o conhecimento, ele não escolhe dogma, o conhecimento escolhe a humanidade, escolhe uma sociedade encarnada, né? Não se prenda, não se prive do conhecimento que existe porque você não pertence a qualquer dogma específico. Se liberte disso, tá? Vai estudar kardecismo, vai estudar umbanda, vai estudar taoísmo, budismo, filosofia, aquilo que você considerar importante na sua vida, vá buscar, tá? Por exemplo, dentro da filosofia, né, eu acho que é fundamental nós conhecermos o trabalho, né, hoje da Lúcia Helena Galvão, que é, sem sombra de dúvidas, aí, uma grande pensadora do nosso tempo aqui no Brasil, uma mulher espetacular, que tem uma capacidade de transmitir informação, que todos aí deveriam dar uma observada no trabalho dela, né, tentar ali compreender o pensamento filosófico das coisas que ela traz, sem estar atrelado aí a um dogma específico. Tá? Então não se prendam aos dogmas. Libertem os seus pensamentos para que a gente possa compreender essas situações. Por exemplo, falando disso, se você estudar o mito da caverna de Platão, né? Estudar aquilo, compreender aquela história, você vai ver que ali se fala sobre evolução espiritual, sobre cessar aqui a necessidade de sempre ver o céu e a terra, como mencionado aqui nessa parábola, né? Sair de dentro da holografia, da ilusão, né, daquilo que colocam para a gente como verdade. Né? Então, conhecer um pouco desse mito da caverna é algo que eleva também o nosso pensamento. Você vê que a espiritualidade não seleciona alguém representante de um dogma específico para trazer conhecimento. Nós temos conhecimentos com filósofos, né, com budistas, com taoístas, enfim, que não necessariamente são religiões, tá? São filosofias de vida, né? Então vale aí a apreciação em relação a esses assuntos. Então, para que a gente deixe de fato, né? Muitas pessoas perguntam isso para mim, Cleber, falam isso para mim, né? Não quero mais reencarnar, né? Porque aqui é muito difícil, aqui é muito chato, muito pesado, né? Não gosto disso, não gosto daquilo, não queria viver isso, não queria viver aquilo. Muitos falam isso. Para que isso chegue ao fim, se faz necessário que eu e você façamos esse caminho, né? Façamos essa libertação pessoal. Que libertação é essa? Isso que eu venho dizendo aqui, né? Melhorar a relação com as pessoas, né? Trazer o domínio de si mesmo, né? Para você, né? Não entregar ao outro, né? A capacidade de ter você sob controle, né? Que é o que todos nós experimentamos na nossa vida. Vencer aí as necessidades impostas, né? Colocadas. Essas necessidades hoje estão muito presentes na nossa mão, né, todo o tempo, através do celular. Aquilo que eu já mencionei algumas vezes aqui, né, o corpo perfeito, a roupa perfeita, o cabelo perfeito, o carro perfeito, a casa perfeita, a comida perfeita. Então tudo é perfeito dentro desse cenário de redes sociais e por aí vai. Então eu tenho que aprender a filtrar isso, né, e ver o que de fato é verdade para mim, né. Ter as coisas que realmente são úteis para nós, né, são válidas para nós, né, que são necessárias para a minha vida. Então, eu preciso ir lapidando isso e analisando do que eu estou me alimentando, né, como está a minha saúde mental, né? Porque o corpo, quando a gente não cuida bem da alimentação, ele entrega ali, né, a deficiência para nós, né? Um problema assim, um problema assado, porque eu não estou me alimentando bem. Quando nós também nos alimentamos de informação inadequada, equivocada, né, controladora, nós também estamos entrando num padrão, né, de necessidades depressivas, às vezes, né? Porque essa maquininha incrível aqui, que vocês me assistem, né, é capaz de gerar de tudo. Conhecimento espiritual, conhecimento filosófico, né, conhecimento da área de psicologia, psiquiatria, enfim, né, coisas aí que ajudam o ser humano a pensar melhor, a viver melhor,
mas também da mesma forma, né, trazem necessidades para nós, né, de consumo, de desejos, de sensações corpóreas e por aí vai, né? Então eu tenho que cuidar disso que eu estou vendo, porque já disse isso algumas vezes aqui, vale mencionar. Isso é uma outra coisa que me falam muito também, então vale citar. Eu quero conversar com o meu mentor. Preciso aí ter uma conversa com ele, me conectar com ele, porque eu estou precisando de uma ajuda. Que ajuda é essa que você está precisando do seu mentor? Coisas da matéria ou coisas do espírito? Então, se ele vier falar com você, como ele faz, mas que você não percebe, ou né, você na busca por ter um diálogo, assim como nós aqui, você precisa ter muito bem esses propósitos alinhados dentro de você. Porque o mentor ele vai te entregar assuntos espirituais, não assuntos da vida material. Né? Não como você prosperar nisso ou naquilo. Isso é uma escolha pessoal sua de se envolver com aquilo e se dedicar naquela direção. Ele vai lhe orientar, levar você a caminhos que envolvem desenvolvimento do espírito. E aí, quando ele vem falar com você, se não há informação, né, no processador, ou seja, se sou eu, né, eu estou ouvindo o que ele está falando e eu sou o processador da informação naquele momento, se não houver ali os caracteres necessários para entender aquilo que ele está dizendo, a informação não chega de forma clara para mim. Ela chega toda quebrada, toda mastigada, truncada, né? Recentemente eu li num livro um relato de um espírito, né, que estava se aproximando de um médium de psicografia, né, onde esse médium ali estava começando o treino dele para começar a receber mensagens aí dos familiares desencarnados e por aí vai. Nesse treino que ele fazia, foi perguntado, outro espírito perguntou para esse espírito, e aí, como é que está o médium aí? Está indo bem? Bom, até agora a única coisa que ele está escrevendo que realmente eu estou passando a ele, transmitindo a ele é meu nome, o resto é tudo da própria cabeça dele. Ou seja, ainda não há fatores que consigam interpretar a mensagem que aquele espírito está entregando. Tá? Então, você vê que somente o nome ele consegue assimilar. Agora, o contexto da informação toda da psicografia, ainda ele não consegue, porque falta para ele maturidade, falta conhecimento, falta informação nesse processador para que aquela mensagem chegue definitivamente a ele. Então, sempre que a gente fala de Jesus, de Kardec, de Buda, de qualquer espírito que for, você vai ver, você vai analisar que sem o conhecimento não há possibilidade de a gente prosperar, seja em que sentido for, né? Seja na comunicação com o espírito, com o mentor, na nossa vida espiritual, na nossa jornada como espírito. Então, se a busca for por libertação, se a busca for por romper as amarras da vida material, não tem outro caminho, não tem um atalho a ser pego, tem que buscar conhecimento, tem que se aprofundar no conhecimento, colocar em prática aquilo que se estudou, porque de nada adianta você ler um monte de livro, né, que você vai virar aí um Wikipédia ambulante sem sabedoria. O Wikipédia tem um monte de conhecimento, mas ele não tem sabedoria. Então é necessário que você e eu façamos esse caminho de aplicar aquilo que aprendemos na nossa vida para que eu possa, enfim, definitivamente romper aí os laços materiais, nunca mais ver aí o céu e a terra da mesma forma como nós estamos vendo aqui e ter essa visão como espírito já sem a necessidade da encarnação, né, para a lapidação. E sim, talvez aí uma encarnação missionária, algo mais profundo aí para o espírito, né, do que como expiação e prova, que é o que nós vivemos hoje. E também é muito comum hoje, eu não poderia deixar de citar isso, né? Muitas pessoas falam a respeito disso, colocam isso como uma condição que vai resolver todos os problemas, e a tal da chegada da quinta dimensão, né? Ou o mundo regenerado, e por aí vai, achando que, ou crianças assim, espíritos assim, que vão resolver o problema do Kleber, por exemplo, ou de você que está assistindo a live aqui. Não são eles, tá? Essas pessoas, essa dimensão que vai chegar, vai proporcionar a chegada de novos espíritos que vão disseminar informação. Ninguém vai pegar na minha mão ou na sua e falar, vem cá, ó, você tem que fazer isso, daqui esse problema que eu resolvo, né? Ó, essa raiva que você tem, eu estou tirando ela de você, né? Esse apego, estou tirando de você também. Não funciona assim, tá? Eles estarão aqui criando novos conhecimentos para mentes capazes de absorver esse conhecimento. Mas ninguém faz nada por você a não ser você mesmo. Então, bota isso na tua cabeça, botemos isso na nossa cabeça, eu tento botar isso na minha todos os dias. A quinta dimensão não vai resolver meu problema, extraterrestre não vai resolver meu problema,
crianças isso, criança aquilo, não vai resolver o meu problema. O que resolve, meu mentor não resolve meu problema. O que resolve meu problema são as minhas ações, é o meu estudo, é o meu avanço, é um passo em diante, é uma mudança de conduta. Muitas vezes se vai, por exemplo, num terapeuta, né, que eu já convivi bastante tempo com terapeutas, ou num psicólogo, enfim, e acredita ali que o profissional vai resolver o seu problema. Ele não vai resolver o seu problema. Ele vai dar uma direção para você seguir. Tá? É exatamente o que farão os espíritos que estão por vir aí ao nosso mundo, né? Que muitos já estão aí, vivendo aí, estão amadurecendo, que trarão esse novo conhecimento, essa nova perspectiva de vida, né? Eu já levantei essa bola aqui uma vez e vou levantar novamente, né? Esse novo mundo, né, essa nova realidade que virá pela frente, será aí uma realidade de fraternidade coletiva, né? Eu quero que você pense nisso, reflita sobre isso, tem tempo para isso, né? Tem a vida toda para isso. Como seria viver aí numa fraternidade, né? Como seria o fim aí da diferença financeira, o fim da importância dos títulos, a igualdade entre todos os encarnados, né? Desfrutando todos eles da mesma coisa, sem um posicionamento diferente, ó, esse é o chefe, esse é o gerente, esse é o diretor, esse é o pessoal da linha de produção, né? Sem o rico e sem o pobre, enfim. Então, essa é uma dimensão de fraternidade, essa é a quinta dimensão, tá? Será que nós hoje, dentro dos nossos pensamentos, dentro da nossa capacidade de vibrar no ego, estamos prontos para isso? Então fica aí a pergunta para você, né, para todos vocês. Para mim, eu faço ela todos os dias, né? E para que a gente reflita sobre isso e precise aí se ajustar a isso. Que provavelmente, para quem está na minha idade, ou um pouquinho mais novo, né, um pouco mais velho também, irá vivenciar aí essa mudança, essa transição aí para uma nova realidade, para uma fraternidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Nosso tema de hoje foi esse, né? Nós falamos aí sobre uma parábola de Jesus aqui, seguindo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola tem o título, né? Eu não vim destruir a lei, o capítulo 1, se você quiser depois dar uma lida lá, tá? É muito interessante que você leia e conheça sobre esse assunto, tá? Amanhã eu trago outra, né? Provavelmente o capítulo 2 aqui, Meu Reino Não É Deste Mundo, onde eu vou falar um pouquinho sobre isso. É bem provável aí que as lives da tarde, né, da 1h30, sejam sempre lives aí direcionadas a estudar aí essas palavras, essas parábolas de Jesus, tá certo?